Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa conversa de domingo sobre a Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Sou Antônio Carlos Lima, estudante da Liberdade, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Renan Apolônio Sá. Ele já trabalhou aqui no Estandarte longamente num trabalho muito bom que foi o Brasil de Sião, vocês viram ele, durante um longo tempo aí. Foi praticamente um ano inteiro, né, Renan? Isso, Trabalhando inteiro. desse projeto, né? Do Aham. Brasil de Sião, mostrando a igreja em cada estado, como a igreja começou, como ela se desenvolveu e como está hoje em cada estado do Brasil. E hoje convidei o Renan para vir aqui falar sobre a Igreja de Jesus Cristo do Brasil. Como a igreja está hoje no Brasil, como ela começou, como ela evoluiu, mais ou menos o Brasil de Sião do Brasil, né? Hoje, bem rapidinho, para a gente aprender um pouco como está a igreja hoje, como ela começou, para quem não conhece essa história bem, enfim, fazer toda essa evolução. Renan, com palavras iniciais suas, o que você poderia dizer sobre a igreja no Brasil? Eu quero usar uma expressão que o presidente Nelson usou quando ele veio aqui, salvo engano, foi em 2014. Ele disse que o Brasil é parte do coração da igreja. E eu acho que essa frase é muito significativa, né? Por um lado, isso demonstra o amor e o carinho que ele e as autoridades gerais todas têm pelo Brasil, e também a importância assim, que o Brasil tem pela igreja, pela sua quantidade de membros, pela dedicação que os membros do Brasil têm pela igreja, né? Por vários fatores. Acho que o Brasil é uma parte central, é um dos pilares da igreja no mundo todo hoje em dia. Que bom, muito bom, é isso mesmo. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos e do México. Dos Estados Unidos a gente nem conta, porque é um negócio absurdo, assim, o número de membros da igreja, o número de estacas, de templos, não, não vale a pena, é melhor não inserir os Estados Unidos na conta. Ele é o concurso, como se fala, né? Mas México e Brasil ficam ali, um do lado do outro. Ora um está para cima, outro passa. Né? Nesse momento, salvo engano, o México tem 9 mil membros a mais do que o Brasil. 9 mil no universo de 1,5 milhão que o Brasil tem é É é um pouca cabelinho de diferença. sapo, como a gente fala. É, É um negocinho muito pequenininho. Então, mas não há concorrência nenhuma, isso é uma brincadeira que a gente faz com nossos irmãos mexicanos e queremos que o evangelho progrida e prospere em toda parte, em especial no Brasil, que ele possa prosperar em toda parte do Brasil. Vamos conhecer um pouco como está a igreja hoje no Brasil. Esses são dados da sala de imprensa, da seção de dados e estatísticas da sala de imprensa, na data de hoje, tá? Por que na data de hoje? Porque esses dados podem mudar a qualquer momento. Claro, em um final de semana, um membro da presidência da área vai a uma estaca e abre uma nova estaca, ou descontinua uma estaca, ou uma presidência de estaca descontinua uma ala ou um ramo, ou o ramo se transforma em ala. Então, esses números são muito dinâmicos. E então, nós temos que pegar o retrato de hoje. Tá? Então, vamos lá. Segundo esses dados oficiais, a igreja tem hoje 1.525.436 membros da igreja. Muito provavelmente, esse final de semana agora, sábado e domingo, já se batizam novas pessoas e esse número já vai subindo, já vai crescendo. Então, é assim, a cada final de semana. Que bom. Mas pensar em mais de 1,5 milhão de pessoas, membros da Igreja do Brasil, é, é gigantesco, né, Renan? é um número muito grande e chama a atenção, né? Quando a gente fala para as pessoas que não são da igreja, temos mais de 1 milhão de membros, 1,5 milhão de membros da igreja no Brasil. Algumas pessoas se assustam. Já aconteceu comigo de falar isso e as pessoas ficarem incrédulas, né? É porque o Brasil também é muito grande, então realmente tem que ser um número alto.
Infelizmente, a gente sabe que muitos estão menos ativos, né? Mas esse total, como você mencionou, está crescendo. E sempre que nasce alguém e é batizado também, não só... Isso não inclui só os batizados pelos missionários, né? As crianças também de famílias, tudo isso vai aumentando. Então a igreja tem um crescimento orgânico, ou seja, que vem de dentro da própria igreja, com as famílias que vão se multiplicando, e com o crescimento do proselitismo, do compartilhar o evangelho, de converter novas pessoas, né? Por isso que esse número sempre está crescendo, porque sempre estão entrando mais pessoas na igreja. Isso é constante. Eu acho que nunca teve uma queda no número de membros da igreja. Aqui no Brasil, pelo menos, nunca houve. Muito bom. E ultimamente tem crescido muito. O número de conversos tem aumentado muito. Isso é muito bom, muito importante. O resultado disso é que nós temos hoje 287 estacas no Brasil, 38 distritos. Então, tem aí, entre estacas e distritos, mais de 300, né, unidades desse tipo. Isso é algo muito, muito considerável. São 1.719 alas e 377 ramos, também mais de 2.000 congregações, né? Isso também é considerável. 37 missões, e essas missões estão espalhadas no país inteiro, e 11 templos. Esses 11 templos são aqueles que já estão em funcionamento, dedicados. Não estão contando aqui, nós estamos contando aqui nesse número os outros 12 templos que foram anunciados e que estão em algum estágio, né? Desde preparação de documentação até abertura de terra, e outros já em fase de construção, alguns já bem avançados, como o Templo de Belo Horizonte, por exemplo, já está bem avançada a construção. Então, estamos contando apenas os templos já dedicados. Renan, o que você pode comentar sobre esses números aí de unidades e missões e templos? Olha, o número mais importante aí, na minha opinião, é o de templos. Porque a finalidade da igreja, isso o presidente Nelson também falou mais uma vez, é levar as famílias para os templos, para serem seladas, né? E sempre que a igreja anuncia um templo, eu acredito que um duplo propósito. Por um lado, se reconhece o crescimento que a igreja já teve naquele lugar, né? E a capacidade que aqueles membros vão ter de frequentar o templo, de liderar o trabalho feito ali, mas também é um indicativo do crescimento futuro naquele lugar. Por isso, eu acho que o número de templos é o mais importante, e a gente sabe que demora para construir um templo, alguns anos, né? Existe todo um investimento financeiro da igreja, existe um sacrifício dos membros de frequentarem o templo também, né? A gente acha às vezes que o sacrifício dos que vão para muito longe é muito grande, e é grande, mas frequentar o seu templo perto de sua casa também é um sacrifício muito mais frequente do que se fosse de outra forma, né? Mas esses números de estacas, distritos, alas ramos também são muito bons, porque eles mostram que a igreja está espalhada pelo Brasil. Infelizmente, nós não estamos ainda presentes em todas as cidades do Brasil, né? Tem muitas cidades aí nos interiores que ainda não tem uma ala, um ramo. Os membros ainda têm que viajar para frequentar uma capela, né? E isso é interessante porque mostra que o Brasil ainda tem uma coisa muito importante: potencial de crescimento. O Brasil já cresceu muito, mas ainda tem muito potencial para continuar crescendo. E esse número de missões também indica isso, né? Aos pouquinhos o número de missões tem aumentado, e eu acho que vai aparecer mais algumas missões por aí no futuro, né? Tanto por causa do aumento dos missionários, quanto do aumento da quantidade de batismos que está acontecendo. Então vai crescer muita coisa aí também. Muito bom. Eu também entendo que o número de templos aí, esse número dos templos, 11, é o número mais importante, né? Eu sempre digo, olha, a igreja, por si só, não tem o poder de levar ninguém para a exaltação. A igreja nos leva ao templo. É o templo que nos leva à exaltação.
A igreja nos prepara para o templo e o templo nos prepara para a exaltação. Então, nós precisamos passar pelo templo. O templo é o caminho da exaltação. Precisamos, temos 11, que bênção, né? Se a gente olhar bem, o primeiro templo do Brasil foi em 78. Não se completaram 50 anos ainda, né? Nós estamos em 2025, nós temos aí, vamos completar 50 anos do templo de... Coisa, né? Oi? Um pouco mais de 40 anos apenas, né? 47 anos. Vamos completar aí, em 2028, ainda 50 anos do templo de São Paulo. E se olharmos bem, nós temos 11 templos e mais os 12, são 23, em 50 anos, é uma média de um templo a 2, alguma coisa anos. Então, é um índice bom. É um índice bom, é um crescimento muito bom. A média, né, de um templo a cada 2 anos é muito boa. E nós precisamos valorizar isso. O Renan disse algo muito importante, nós precisamos frequentar o templo. Às vezes, quando o templo está perto de casa, fica mais cômodo, né? E a gente, Elder Hemlund, eu conversando com ele em Belém, o vídeo está aqui no canal, quem quiser assistir, ele disse isso, ele disse, olha, quando a gente está longe e vai numa caravana, a gente se programa, e a gente agenda as férias e não deixa que nada atrapalhe, a gente viaja. Mas quando o tempo está ali a meia hora de casa, 15 minutos de casa, 20 minutos, aí chove e a pessoa fala, está chovendo, não vou não, eu vou na outra semana. Aí na outra semana acontece um imprevisto, na outra semana é alguma coisa, e com isso o tempo vai passando e as pessoas não vão. Ele diz que isso é um paradoxo, né? Então nós vamos tomar cuidado com isso, não podemos deixar que nada atrapalhe. Marcar o seu dia. O meu dia de estar no templo, o meu dia e horário é esse. E respeite esse dia e horário como um dever religioso que é, né? Que é. A gente não falta no trabalho porque falta no templo. Né? No templo o patrão é generoso, mas ele também é rigoroso. O Senhor quer nossa presença lá. Muito bom, excelente. São números expressivos, esses números de estacas de alas são expressivos realmente. O número de missões significa que tem muitos missionários aí, mas precisamos de mais. Jovens, sirvam missão, isso é importante. Vamos dar um passeio pela linha do tempo da igreja no Brasil. Mas antes, eu quero mostrar aqui a lista dos presidentes da Área Brasil. A Área Brasil, ela existiu e depois ela foi dividida, criou-se a Área Brasil Sul e a Área Brasil Norte. A Área Brasil Norte era sediada lá na terra do Renan, lá no Recife. Eu morava lá nessa época. É muito bom ter uma presença diária perto, né? A gente tinha sempre treinamentos e reuniões e devocionais com esses irmãos e era muito bom. E depois essa área foi reunificada, né? A área Brasil Norte foi descontinuada e então voltou a ser área Brasil, uma área só, né? E hoje nós temos a bênção eu disse a bênção de ter a presença da área perto, né? Mas hoje nós temos uma bênção maravilhosa de ter muitos 70 de área também, né, que nos ajudam, estão sempre presentes nas estacas. Então, hoje, a presença da área se faz presente por meio de 70 diárias. Que bênção que é. Olha aqui, Renan, essa lista desses homens que serviram como presidente de área aqui no Brasil. Começou com um irmão americano, né, e depois desse, o primeiro foi o Elder Jolley, e aí depois foi o brasileiro, o Elder Amorim, né? Quem se lembra do Elder Amorim, já falecido, ele serviu também como presidente do Templo de São Paulo, um homem maravilhoso. Depois o presidente da área foi o Elder Anderson, que hoje é do Coro dos 12. Aliás, a área Brasil produziu 2 membros do Coro dos 12, né? Elder Anderson e Elder Soares. E aí veio o Elder Arnold, depois o Elder Cláudio Costa, o Elder Wood, o Elder Damiani. Aqui, o Elder Damiani foi na área Brasil Norte, né?
a lista, como eu disse, é unificada aqui. O Helder Stoyer, e Helder Stoyer, esse nome é muito querido para mim, porque o filho dele serviu na minha missão. Foi meu líder de zona na missão, Helder Stoyer. O Helder Gonzalez, um uruguaio, Helder Walter Gonzalez. Helder Dallas Archibald, quem não se lembra do Helder Archibald? O Helder Zwick, Helder Didier, um belga, e depois uma sequência já de 5 brasileiros. Helder Ulisses Soares, Helder Cláudio Costa novamente, Helder Marcos Aducaites, Helder Adilson de Paula Parrella e agora o Helder Johnny L. Có. Essa sequência de brasileiros nunca existiu. Nunca existiu uma sequência, sempre era alternado, mas nós passamos aí por 5 presidentes não brasileiros. A partir aí do Helder Stoyer, né, nós tivemos 5 presidentes não brasileiros. 3 americanos, um uruguaio e um belga. E agora, numa sequência de 5 brasileiros. Você pode comentar sobre isso, Renan? Você deixa eu voltar só um pouquinho no tempo? Você chamou uma pessoa que gosta de história e eu vou ficar com essa chatice o tempo todo. Você está aqui para isso. É interessante, eu fiz uma pesquisa nos últimos meses sobre como começou essa administração da igreja ao redor do mundo. Como foi que a igreja começou a dividir as áreas? Teve um processo meio embrionário já dos anos 60. A América do Sul inteira era considerada uma área, não usavam exatamente esse nome, né? Mas tinha um supervisor da área. Isso continuou até mais ou menos os anos 70, final dos anos 70, né? Inclusive, nesse período, foi quando o elder James Faust, ele era o supervisor do Brasil, né? Da igreja no Brasil especificamente. Só nos anos 80 que realmente começou a ter essas presidências diárias, né? E a gente vê algumas coincidências. Isso foi pouco depois do templo de São Paulo ser dedicado. Então, mais famílias eram seladas no templo, mais pessoas tinham investidura. Nesse período, ocorreu também, em 80, a dedicação do Brasil, foi uma bênção muito importante. Veja como as coisas começam a dar resultados, né? E hoje, o fato de ter 5 brasileiros em sequência, né, na presidência, como presidentes da área, isso tem alguma importância. Claro que não é importante quem é o presidente da área. Todos vão servir ao Senhor e vão buscar revelação, vão seguir a primeira presidência escola dos 12 da mesma forma. Mas alguma coisa isso significa, né? O fato de serem brasileiros. Eu acho que tem sim alguma relevância. Isso mostra que o Brasil é autossuficiente em liderança, né? Mostra que nós temos pessoas que são capazes de liderar aqui mesmo. E se a gente fosse olhar também ao redor do mundo, a quantidade de brasileiros servindo em presença diária, como presidentes, como conselheiros, em vários lugares, também é muito grande. Hoje, temos brasileiros servindo em presença diária nos Estados Unidos, o Helder Cavalcante, servindo lá, o Helder Godoy e o Helder Silva, Denilson Silva, na África, como conselheiros de área, o Helder Parrella, conselheiro da área Oriente Médio e África Norte. Enfim, tem outros que eu não vou lembrar agora onde é que eles estão. Você mencionou o Educates já, não foi? O Helder Educates. Não. Helder Educates também, né? Ele também está lá na África, né? Helder Educates. Isso. Tem uma quantidade grande de brasileiros aí servindo em vários lugares, liderando também, falando dessas autoridades gerais, né? Liderando departamentos lá nos escritórios da igreja. Tudo isso é muito significativo. E um detalhe que você falou que eu gostei muito é que, em algum momento, essa área Brasil foi dividida, Brasil Norte e Brasil Sul. Depois foi reunificado, né? Voltou a funcionar tudo no Brasil de uma forma unificada, com sede em São Paulo. E algumas pessoas, eu lembro que na época, ficaram questionando, mas por que deixou de ter aqui, deixou de estar... Principalmente aqui no Recife, né? O pessoal sentiu um pouco essa falta de ter uma presidência de área perto.
Eu lembro, meu pai foi conselheiro numa presidência de estaca aqui, e o presidente de estaca, o irmão Luciano, disse que o Helder Stoer, de vez em quando aparecia de surpresa na reunião deles de presidência de estaca. E botava medo neles, né? O homem com conhecimento profundo das escrituras, chegava para você, mandava você ler alguma coisa no outro convênio, você tinha que explicar o que entendeu. Mas, por outro lado, nós temos os 70 de área, uma quantidade muito grande. Né? E é tão grande essa quantidade que a área Brasil, o território geográfico, correspondeu a um quórum dos 70. Né? Dos 12 quóruns de 70 que existem no mundo, 2 são das autoridades gerais, os outros 10 são divisões geográficas do mundo, um exclusivamente do Brasil. Isso também é algo bastante significativo, né? Vocês tiveram que criar um quórum só para o Brasil, de tantos 70 que nós temos aqui. Sem contar com os que já foram 70 antes, foram desobrigados, né? Hoje servem outros chamados. Isso só falando dos atuais, né? Isso mostra também um crescimento na liderança, na experiência, no amadurecimento do Brasil. Muito bom. Eu vim conferir aqui, o Helder Ducatis é conselheiro na área Europa Norte. Na Europa. Mas eu lembro que ele teve bastante tempo na África também. Sim, esteve lá também. E são vários hoje servindo, 2 na presidência da área Brasil, e todos esses outros que você mencionou. De fato, a liderança na igreja está muito madura, a liderança brasileira na igreja está muito madura. O fato de termos um membro do Quórum dos 12 que é brasileiro mostra isso, né? Significa que o Senhor tem preparado os homens para servir, os homens e as mulheres. Quando eu digo os homens, quero dizer as pessoas, né? Os membros da igreja, para servirem, né? A irmã Marta Sá, para quem não sabe, é a mãe do Renan, serve em uma junta de liderança aqui no Brasil, que é ligada à liderança mundial das organizações. Então, realmente, a igreja está muito madura no Brasil, a liderança está sendo... dá para se ver que a liderança é considerada como experiente, como capaz de liderar, de tomar as rédeas, e se antes a gente tinha a presença de muitos estrangeiros no Brasil, porque era um período em que nós estávamos aprendendo, eles vinham para nos ensinar, isso foi algo muito bom. Agora, os brasileiros estão sendo levados a outras partes do mundo para ajudar, para ensinar também. Isso é muito bom. Você deixa só eu fazer um comentário? Claro. Esse chamado que minha mãe tem, ela é consultora das organizações da área. Ela, com outras 4 irmãs, ajudam as líderes de primária, moças de social socorro a nível geral, a dar os treinamentos para as líderes dessas organizações nas estacas e distritos, né? E eu, como sou uma pessoa curiosa, eu saí olhando, a igreja tudo tem na internet hoje em dia, né? Todas as informações estão lá. Eu fui olhando nas outras áreas no mundo, né? Quantas irmãs tinha, como é que se organizavam também. E no Brasil, nós temos somente 5 irmãs com esse chamado. É um número muito pequeno, e comparando com as outras áreas, todas têm 8, 10, sei lá. Quantidades grandes, eu fiquei pensando, nossa, como é que elas 5 aqui dão conta desse país tão grande? Isso mostra também, assim, que elas dão conta mesmo. Né? Ela não fala muitos detalhes de como funciona, mas eu vejo ela dando treinamento 2, 3 vezes por semana a líderes de várias estacas, de várias organizações, de vários lugares, né? E você vê como é incrível esse trabalho, né? Hoje em dia tem a tecnologia que abençoa e facilita muito, né? Você à distância poder conversar com várias pessoas, mas isso também mostra como as pessoas do Brasil são capazes de fazer coisas incríveis, né? Mais do que esperado, mais do que imaginado, talvez. É verdade. E conheço a irmã Marta Sá, pessoa fantástica e muito capaz disso, de fazer esse trabalho muito bem feito. Uma coisa interessante, Renan, sobre isso, de ter poucas irmãs no Brasil fazendo esse trabalho, é que provavelmente se dá também porque a liderança do Brasil, a liderança nas estacas, também já está bem amadurecida. Sim. E
talvez existam lugares em que seja necessário um reforço maior dessas irmãs, né, de treinar. E no Brasil, lógico, se uma palavra que define muito bem os santos dos últimos dias, a vivência dos santos dos últimos dias no dia a dia, é treinamento, né? É treinar, 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 o tempo todo a gente treina, porque quem treina faz bem feito. O único que fazia bem feito sem treinar era o Romário, né? Ele se recusava a treinar e fazia bem feito. Nós não somos o Romário, então a gente precisa treinar, e treina o tempo todo. E acredito que se dá por conta disso, porque as estacas, as lideranças, também já são bem amadurecidas, experientes, e já conseguem dar conta do trabalho muito bem. Reforça com esses treinamentos, que são essenciais, são importantes, mas já temos uma liderança em boa parte do Brasil bem amadurecida. Isso é muito bom. É verdade. Vamos ver como é que a igreja começou no Brasil, né? A igreja começou lá, em março de 1913, com a família Zapf. Eles eram alemães e foram os primeiros a chegarem ao Brasil, e não tinha nada, que eles foram batizados lá na Alemanha. Aqui não tinha nada, né? Aquela expressão que se diz hoje em dia, né? Era tudo mato. Era tudo mato. Eles não tinham nada aqui. E logo depois veio uma outra família Lippert, e eles também não tinham nada, e essas famílias eventualmente se encontraram, mas levou um tempo até ter missionários, e aí os primeiros foram o Elder Heinz e o Elder Schindler. Esse nome Schindler é muito conhecido, um nome alemão muito conhecido por aquele famoso filme, né? Da lista de Schindler. E eles chegaram em 17 de setembro de 1928. Vejam, são 15 anos depois que chegou a primeira família aqui, que os primeiros missionários, que a igreja teve início na América do Sul pela Argentina. E levou um tempo até, antes deles, os missionários chegarem, veio alguém aqui, olhou, mas o Brasil ainda era muito rural, ainda com muita dificuldade de comunicação. Boa parte do sul do país falava quase que praticamente só o alemão. Era difícil, né? Então levou um tempo até que finalmente os primeiros missionários viessem. E eles ensinavam em alemão, né? As primeiras reuniões da igreja no Brasil foram realizadas em alemão, com escrituras em alemão. Isso só mudou lá depois, na época da Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro batismo aí no Brasil foi em 14 de abril de 1929, da família Cell. Não sei se a pronúncia é essa, né? Na verdade, foi uma mulher com seus filhos, e ela batizou-se, a irmã Berta Cell, e junto com seus filhos. E o primeiro ramo foi criado em Joinville, Santa Catarina, lá em 6 de julho de 1930. E a primeira capela no ano seguinte, 1931, lá em Joinville também. Curiosamente, embora a igreja tenha começado em Santa Catarina, né, primeiro ramo, primeira capela, enfim, Santa Catarina, talvez dos estados do sul, seja aquele que a igreja menos se desenvolveu, né? No Paraná e no Rio Grande do Sul, a igreja é muito mais ampla, muito mais expressiva, e tiveram templos já há bastante tempo, né? O Paraná já vai ter templo agora também lá em Londrina, e Florianópolis só foi anunciada recente agora o templo, né? Então, é curioso isso, né?
esse fato de que Florianópolis, Santa Catarina, foi o lugar do nascedouro, mas não foi o lugar em que a igreja se desenvolveu de fato, né? É um E contraste interessante, né? é um contraste interessante. E aí, em 35, a primeira missão, que chamava-se Missão Brasileira, que hoje é a Missão Brasil-São Paulo Norte, criada em 25 de maio de 35. Renan, o que você pode falar sobre essa primeira linha da nossa linha do tempo aqui? Olhe, eu já li vários relatos dessa época e tem uma palavra que eu acho que define bem. Foi um período desafiador, né? Como você mencionou, a igreja começou no Brasil por causa de membros alemães, com a família Zapf, a família Lippelt, e outras que chegaram no Brasil, tendo sido batizados na Alemanha, né, já vieram como membros da igreja, mas que se perderam. Algumas nunca foram encontradas, se afastaram, ou quando foram encontradas já tinham se afastado da igreja há muito tempo, nunca não quiseram voltar. Tem um relato também de que o presidente da missão América do Sul, que tinha sede em Buenos Aires, esteve em São Paulo procurando por um rapaz alemão que era um missionário retornado, mas nunca encontrou esse rapaz, né? Mas em Joinville, arredores, nessa região ali, até a zona de Ipomeia, que era onde morava a família Lippelt, e a família Zapf, uma coisa interessante, que quando eles souberam da outra família, se mudaram para lá, para morar juntos deles, né? Para justamente ter esse sentido de comunidade, né? Apesar de que os Zapf chegaram primeiro no Brasil, eles só entraram em contato com o restante dos outros membros bem depois, né? Quando a família Lippert já tinha encontrado os missionários também, né? Tudo isso é interessante. O Ernest Schindler, né? Ele tem uma coisa interessante, que ele serviu 2 vezes de missão no Brasil. Nesse período, de 1926 até 35, esses 9 anos, teve um único presidente, que era o alemão Karl Bruno Stoff, né? E ele teve o Ernest Schindler por 6 anos. Um primeiro período de 3 anos, salvo engano, foi de 28 a 30, depois de 32 até 35. E em alguns momentos, o Schindler não teve companheiro, porque tinha pouquíssimos missionários na missão, né? E ele, a maior parte do tempo, ele pregava o evangelho, até em igrejas protestantes ele ia e ensinava algumas coisas, né? Ele substituiu até um pastor de uma igreja protestante durante algum tempo, até aquela congregação encontrar um outro líder para sua comunidade. E foi uma época também de milagres. Aconteceram alguns milagres com essas famílias. A irmã Berta Cel, que foi a primeira pessoa a ser batizada no Brasil, ela obteve um testemunho porque foi curada pelos missionários. Ela levou uma queda em casa, recebeu uma bênção dos missionários e foi curada. Então ela e seus filhos foram batizados, né? Existe até uma foto, hoje eu acho que já está bem com uma qualidade, né? Por tantas décadas terem se passado, quase 100 anos. Mas é interessante isso. E sobre o Joinville, era até hoje acho que é a maior cidade de Santa Catarina, não é? Lá foi organizado o primeiro ramo e depois foi organizado um distrito. O primeiro distrito no Brasil era o distrito de Joinville. Tinha o ramo de Joinville, outros grupos e ramos pequenos nas outras cidades. E uma coisa interessante é que isso continuou até a criação da missão em São Paulo. Quando a missão foi criada em São Paulo em 35, não havia nenhum membro da igreja em São Paulo. O presidente da missão foi para lá para desbravar essa região, né? Já que a igreja tem que crescer no Brasil, eles vão para São Paulo. E essa data, 25 de maio, foi quando o presidente, deixa eu só encontrar aqui o nome dele, me fugiu agora, era o aniversário dele. Então ele marcou a data de início dos trabalhos, digamos, no dia de seu aniversário. Era uma forma de ele, digamos assim, mostrar que estava se dedicando, né, se entregando realmente para a obra. E a primeira conferência da missão brasileira foi em Joinville, porque eram estavam os membros, né? Ele foi para Joinville, fez a conferência, depois aos pouquinhos foi designando os missionários para outros lugares, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para
para São Paulo, etc. Que legal. A gente olha assim para trás e fica pensando como deve ter sido complicado, né? A distância, não tinha nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Nem estou falando de internet, gente. Estou falando de telefone mesmo. Não, não era um negócio acessível. Não, não, enfim, difícil, né? Você ter comunicação. Uma carta podia levar meses para chegar e mais outros meses para retornar uma resposta. Tudo era muito, muito difícil. E E realmente, demorava mesmo. Você me deixa só acrescentar um detalhe. claro, Quando a igreja estabeleceu a missão na América do Sul, com sede em Buenos Aires, foi enviado um apóstolo, Melvin J. Ballard, o avô do Elder Ballard, que nós conhecemos até recentemente, né? E ele tinha escrito para a primeira presidência que queria sair da Argentina e vir para o Brasil, porque ele sabia que tinha muitos alemães no Brasil, alguns membros precisavam encontrá-los. Só que quando a carta dele chegou lá em Salt Lake, já tinha vindo uma outra desobrigando ele dessa designação e anunciando que ia ser enviado um outro presidente. Então acabou que ele nunca veio para o Brasil para iniciar o trabalho aqui. O presidente seguinte foi que enviou os missionários, justamente por causa dessa demora, né, da comunicação. Talvez se fosse um pouco mais rápido, isso tivesse sido facilitado. Mas enfim, as coisas aconteceram, o Senhor sabia que seria dessa forma e deu certo. verdade. A gente fica sempre no como teria sido, né? É. Se, né? Mas não resolve como teria sido, é como foi, né? Uhum. Como foi. E aí veio o Distrito de São Paulo em 35, depois o livro de Mormon foi publicado em português em março de 1940. Aí o irmão Alfredo Lima Vaz, o Helder Vaz, lá de Campinas, em 46, foi o primeiro brasileiro chamado como missionário. E essa era uma época difícil porque era a época da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra tinha acabado de terminar, os missionários ainda, na época da guerra, os missionários foram retirados, todos os missionários foram retirados, porque o Brasil entrou na guerra. E, e houve uma dificuldade muito grande sobre os missionários. Aí veio a missão Porto Alegre, né, Sul, né, que na época era a missão brasileira do Sul, alguma coisa assim, mas é a missão Porto Alegre Sul hoje, que foi criada em setembro de 1959. E a primeira estaca do Brasil foi a estaca São Paulo Brasil, que existe até hoje, criada em 1º de maio de 66. Né? Dessa foto aí tem a primeira presidência daquela estaca, né? O irmão Walter Spat, que foi chamado como presidente de estaca. E então veio a Missão Brasil Rio de Janeiro, né, que na época também não chamava Brasil Rio de Janeiro, mas hoje é a Missão Brasil Rio de Janeiro, nós chamamos só Brasil Rio de Janeiro, que foi lá em 68, 7 de julho de 68, e ali, nessa missão Rio de Janeiro, grande parte do país já foi alcançada a partir dali. Não é isso, Renan? Isso. Veja como já era um progresso bem mais rápido, né? Melhor, bem mais amplo, saindo ali daquele lugar mais concentrada, só em Santa Catarina, agora já alcançando São Paulo, Sul, teve a tradução do livro de Mormon, que foi uma necessidade muito grande dos membros. Eles só tinham as escrituras em alemão, e isso limitava, por um lado, a pregação do evangelho para os brasileiros, né? E estando em São Paulo, já não tinha mais aquela maioria só de alemães, isso era necessário. E também houve uma proibição governamental do uso do alemão, né? E de outras línguas que, por causa da guerra, foram consideradas de países inimigos do Brasil e tal. Então, isso, digamos, forçou um pouco a adaptação da igreja para se tornar uma igreja brasileira. Mas ainda é uma igreja muito fortemente americana. Deixou de ser alemã, passou a ser americana, era uma transição, né? Isso é meio que natural.
E veja a diferença de 20 anos entre o primeiro missionário brasileiro, em 46, e a primeira estaca. É uma geração. Né? Então, imagina cada missionário, daqui a 20 anos, vendo um crescimento desse, se criar mais uma missão no seu país, de criar mais uma estaca, uma coisa dessa. Né? Claro que uma estaca não se faz de um missionário só, ele foi só o primeiro, teve muitos outros também, muitas pessoas que serviram em vários chamados nesse período, mas tudo isso reflete o progresso, uma sequência. Eu não me lembro agora quem foi que mencionou isso, mas foi uma autoridade geral, em uma conferência, que o evangelho é um evangelho de ordem. Existem sequências e padrões na igreja, né? Por exemplo, a ordem que a gente recebe as ordenanças, que a gente progride nos programas da igreja, desde criança até adulto, e também nesse padrão de crescimento do estabelecimento da igreja. E aqui a gente vê as bases estabelecendo, né, quando se finca uma estaca num lugar, um alicerce grande da igreja ali. Né? Então esse fato não é pouco significativo. Até 66, não havia nenhuma estaca na América do Sul inteira. Na América Latina só tinha no México estacas. Né? Então, da América Central para baixo, não tinha estacas. Pela primeira vez, os membros tinham chaves do sacerdócio para estar com autonomia, né? Para liderar, para ensinar, para administrar a igreja. Era um começo de uma nova era aí com essa estaca em São Paulo. É verdade, é outra realidade. E veja, do primeiro ramo à primeira estaca foram 36 anos. Hoje é algo impensável, né? Você esperar 36 anos para ter uma estaca. Mas é algo que levou tempo, porque não era só uma questão de reunir pessoas suficientes para ter uma estaca. Tinha que ter a maturidade, não só espiritual, como a maturidade de compreensão do programa da igreja, de compreensão da estrutura da igreja, dos procedimentos da igreja, criar uma liderança madura, né? E isso foi passo a passo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. O senhor adotou o mesmo método no início da igreja com Joseph. A primeira visão foi em 1920, a igreja só foi restaurada em 1820. A igreja só foi restaurada em 1830, 10 anos depois. Ele já não era mais um menino de 14 anos, agora ele tinha 24 anos para 25. Então, em 10 anos, ele amadureceu muito, ele aprendeu muito, ele foi muito ensinado. E aprendeu, como se fala, pela dor e pelo amor, né? Ele foi aprendendo com muitas coisas. E com isso, o Senhor vai, como o Renan muito bem falou, nos dando as coisas numa ordem, que às vezes a gente quer apressar as coisas, né? A gente quer as coisas para ontem, ou para anteontem de preferência, mas o Senhor tem o tempo dele das coisas, tem um método dele, e às vezes quando a gente pensa que a nossa vida está andando devagar, na verdade, o Senhor está acelerando, e a gente aqui não está percebendo. Né? Ele está preparando tudo para que você tenha aquele momento de aceleração e você nem está percebendo, mas o Senhor faz assim mesmo. Né? E aí, a gente avança aqui na nossa linha do tempo. Em 71, chegaram ao Brasil o Seminário e o Instituto, esse programa maravilhoso, que completou 50 anos, né, de vinda aqui há pouco tempo, em 2021. E depois a Missão Brasil-São Paulo Sul, em 72. Aí o primeiro CTM, em 77, novembro de 77, o primeiro CTM. Eu frequentei o CTM ali no prédio ao lado do templo, onde hoje funciona o centro de visitantes. Ali funcionava o CTM e funcionava também o alojamento do templo, das caravanas. O CTM era nos últimos 2 andares. Um andar para elders, um andar para sisters, os 2 últimos. E todo o restante do prédio era alojamento. Então a gente dividia o espaço com os membros ali.
Mas quando o CTM começou, nem foi ali. Quando o CTM começou em 77, foi em outro lugar. Hoje já ocupa um prédio próprio, numa outra região. Então, as coisas vão evoluindo. E veio então o tão esperado templo em 78, 30 de outubro de 1978, Templo de São Paulo, Brasil, que ainda é talvez o templo em que a maior parte dos membros da igreja no Brasil recebeu suas investiduras, selou-se, porque depois outro templo só já nos anos 2000 aí, né? Templo do Recife, foi em 2000, né? Isso. Então, levou um bom tempo até ter um segundo templo. Mas o Templo de São Paulo Brasil é um marco, porque foi o primeiro templo de toda a América do Sul, né? E foi uma grande bênção. Depois veio a Missão Brasil Recife, que hoje é chamada Recife Norte, em julho de 79, e a Missão Brasil Curitiba em 80. Renan, quer comentar? Aí já é outro período, né? A gente vê a evolução e o crescimento. O Seminário Instituto tem uma história muito interessante. Acho que era o irmão Christensen, que ele era um dos administradores do SEI lá nos Estados Unidos, foi designado para vir aqui para o Brasil e enfrentou dificuldades tremendas, né? Iguais às que enfrentavam os presidentes de missão, vinham para desbravar mesmo. Com a diferença, ele era responsável pelo país inteiro. Então ele teve que ir atrás dos presidentes de destaque, explicar o que era o seminário, o instituto, convencer eles a assumir mais uma responsabilidade, não é? Hoje em dia a gente já está acostumado a ter o seminário, o instituto ali, mas imagine, você já tem muitas coisas para supervisionar, programas de autossuficiência, bem-estar, construção de capelas, tantas coisas que hoje a igreja administra até de uma forma mais centralizada, né, nos escritórios da área, mas naquela época dependia muito de cada líder local, dos presidentes de missão e destaca. Nessa época ele já tinha algumas destacas a mais, né, além da de São Paulo. E ele teve que ir ensinando com paciência, com cuidado, criando treinamentos, traduzindo materiais, né, para criar esse sistema de educação na igreja no Brasil. Hoje em dia, felizmente, temos muitos administradores, coordenadores e diretores do SEI pelo Brasil todo, né? Mas teve esse sacrifício de um pioneiro aí, que chegou sem nem ter onde morar. Ele chegou, a primeira responsabilidade foi procurar uma casa para alugar para a família dele, né? Um orçamento apertado, tendo que viajar. Foi realmente uma missão o que ele fez. Apesar de ser um funcionário da igreja, ele realmente se consagrou ali. Muito bom. Outra questão sobre essa missão São Paulo Sul, até antes a gente tinha uma missão meio que mais central, né, em São Paulo, uma que cobria a região sul e uma que cobria a região mais a norte, do Rio de Janeiro para norte. Aqui já começam a se multiplicar as missões, né? Vão começar a ter grandes missões que não só vão ter uma grande área geográfica dentro de sua jurisdição, mas elas vão estar presentes nessas áreas todas, né? Vai ter aqui a missão Recife, que vai ter missionários dos extremos de João Pessoa até o Acre, né? Todas essas regiões. Que hoje está cheio de templos por aí, mas antes era uma missão só. Um ramo em cada estado, mais ou menos. O CTM, você falou que frequentou ali onde hoje é o centro de visitantes. Antes ele era numa capela. As lições eram dadas numa capela, mas os missionários viviam numa casa alugada pela igreja. Né? Então eles tinham que se deslocar até ali. Não tinha muitos funcionários, eram voluntários. A igreja, depois, aos poucos, foi contratando toda uma estrutura, né, para alimentar os missionários. E via gente de quase todo lugar. Eu estive recentemente lendo aquelas páginas locais da Lerrona, que eram bem amarelinhas, né? As antigas. Tem lá um relato, salvo engano, do irmão Huerta, que foi o primeiro diretor do CTM. Ele comentando que uma reunião sacramental lá, o missionário que tocou o piano era da Guatemala, o que fez a oração era da Argentina, quem abençoou o sacramento era um chileno,
porque não tinha outro CTM na América Latina inteira. Então, os do México iam para o de Provo, o restante todo vinha para o Brasil. Foi o segundo da América. Né? É o segundo CTM mais antigo depois do de Provo aqui no continente americano. Isso foi feito aqui no Brasil por causa do templo. Já estava em construção o Templo de São Paulo. Então, era uma forma de já associar o CTM com o templo. Né? E até hoje, né, todo CTM tem um templo próximo, onde os missionários podem receber suas investiduras, se não receberam antes, e tudo isso. E aí, as missões vão se multiplicar, né? Acho que na próxima linha também tem bastante missão, né? Tem sim. Uma coisa importante, um detalhe sobre isso que você falou, do CTM, os primeiros missionários brasileiros serviram a missão sem suas investiduras. Sim, Porque sim. não tinha templo. Né? Aqueles que, eventualmente, cuja família tinha uma condição financeira melhor e conseguiram, com muito sacrifício, ir para os Estados Unidos, muitas famílias vendiam tudo que tinham para ir para o templo de Salt Lake para realizar suas investiduras, receber suas investiduras e realizar o selamento da família. Mas nem todos tinham essa condição. Era muito caro, muito difícil você sair de um país, né? Não é só passagem, envolve muitas coisas, muitos custos, para ir para os Estados Unidos. Aqueles que fizeram, maravilha, mas a maioria não fez. A maioria serviu como missionário, e só depois, quando o templo foi então dedicado, eles foram ao templo, saíram de onde estavam. Eu já ouvi relatos assim, missionários estava em tal estado, foi autorizado a vir ao templo para fazer sua investidura e depois voltar imediatamente para a sua área. Não era uma folga, era uma designação para ir receber sua investidura e depois voltar para a sua área de trabalho. Um desses missionários foi o Pedro Penha, que foi do Pedro Penha, que presidiu o templo do Rio de Janeiro. Até agora. Ele passou por essa situação, né? Ele estava, acho que, na missão Porto Alegre, fizeram um bate e volta para o templo de São Paulo. Né? Realmente é um período, imagine o desafio, né? Você serviu a missão sem ter o conhecimento e as bênçãos da investidura. Realmente era pessoa de ferro, viu? Verdade. Muita fé. Vamos lá, realmente, como você falou, vão começar a se proliferar as missões. E é assim que cresce a igreja, gente. Com missão. Só tem dois jeitos de fazer a igreja crescer, né? Com mais filhos de membros da igreja e batizando pessoas. São as únicas duas formas de ter mais gente na igreja. Né? Antes das missões, vamos falar aqui sobre o que você comentou há pouco, que é a oração dedicatória do Brasil, em 12 de outubro de 1980. Foi lá em Brasília, eu tive o privilégio de estar naquele parque. Tudo isso que ele está falando aqui, viu, gente? Tem vários vídeos aqui no Estandarte da Liberdade, aqui no canal, sobre isso. Vídeos do Renan, vídeos meus, que a gente está falando sobre várias partes disso. Não é um vídeo só, tem muitos vídeos. Então, quero aqui sugerir, recomendar fortemente que vocês depois pesquisem esses vídeos, assistam, para ampliar o conhecimento sobre a história da igreja, né? Porque é muito importante. Você é membro da igreja e não conhece a história da igreja da qual você é membro, se esforça um pouquinho. Agora, esses vídeos, deixando bem claro, tá? Tanto a série maravilhosa que o Renan apresentou, Brasil de Sião, quanto outros vídeos que eu já fiz lá em Brasília, sobre o início da igreja, inclusive no local dessa oração dedicatória. Todos esses vídeos, e todo e qualquer vídeo, inclusive esse que nós estamos aqui agora, todo e qualquer vídeo aqui do Estandarte da Liberdade, não substitui o conteúdo oficial da igreja. Nós apenas expomos o conteúdo oficial, talvez com uma linguagem mais fácil, mais direta, enfim, mas estou recomendando que vocês assistam esses vídeos como uma forma de ampliar o conhecimento. Mas onde é que você pega a base do conhecimento? Vai ler Santos,
volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, para conhecer toda a história da igreja. Né? Vai ler sobre a história da igreja do Brasil, do site da igreja. Tem também lá. Então, pesquisa nas fontes oficiais e estuda. Isso é muito importante dizer. Nenhum conteúdo produzido na internet, por nenhum canal, substitui o conteúdo oficial. Muito pelo contrário, nosso trabalho aqui é levar vocês até o conteúdo oficial, é abrir o caminho, ou complementar com alguma coisa que a gente possa, talvez, ajudar. É isso. Queria fazer esse parênteses aqui, que é muito importante. Então, a oração dedicatória do Brasil, 1980. E depois, em 85, tivemos a primeira autoridade geral do Brasil, primeiro 70, que foi o Helder Hélio da Rocha Camargo, que talvez muitas pessoas não sabem, mas Hélio da Rocha Camargo não foi batizado quando criança. Ele foi batizado já como um homem muito maduro e vindo de uma outra igreja. Ele era um homem que foi preparado pelo Senhor para ser uma autoridade geral. Antes da gente entrar nas missões aqui, as missões aí tem várias, né? Em 85, a Missão Brasília, e eu servi lá na Missão Brasil-Brasília. A Missão Campinas, em 86. A Missão Fortaleza, em 87. E a Missão Belo Horizonte, em 88, para ficar nessa linha aqui. Né? Então, começaram realmente a ter missões em vários lugares. Mas, Renan, eu queria que você comentasse especialmente sobre esses dois primeiros fatos aí, a oração dedicatória. É curioso, né? A oração dedicatória em 80, quando a igreja começou lá na década de 20, de 30. 60 anos depois, né? Quase. 50, 60 anos depois. Veja, eu quero traçar um paralelo aqui com a história da igreja lá nos Estados Unidos. Doutrina e Convênios fala, por exemplo, que os Estados Unidos é uma nação escolhida, uma nação que foi preparada, né? Teve como ele chamou, os fundadores da pátria, né? Os pais fundadores, que fizeram a independência, que fizeram a Constituição, que organizaram aquele país, que prepararam o caminho para a restauração. E eu acredito que o Brasil também é uma nação inspirada pelo Senhor. Né? Nesse período aí, final dos anos 80, foi quando se formou o regime democrático que nós temos até hoje. Então eu acredito que essa bênção, essa oração dedicatória, o chamado das primeiras autoridades gerais e a existência de um templo também, 2 anos antes da dedicação do Brasil, são bênçãos que vieram para realmente fortalecer a nossa nação. Né? Por exemplo, tem aquela citação do presidente George Kennan, que sempre que se dedica um templo, uma parte do mundo fica mais santa, né? E o poder de Satanás é vencido. Então, o poder do inimigo começou a ser vencido aqui no Brasil, dessa forma. Nessa oração dedicatória, e por que foi que demorou tanto tempo? Porque lá atrás, em 1925, daqui a quase 100 anos, né, daqui a pouco, aquele Elder Ballard que começou a Igreja da América do Sul, ele deu uma bênção geral para todos os países da América do Sul. Alguns outros países receberam também algumas dedicações específicas, mas não sempre se via uma necessidade de fazer isso. O presidente Benson, né, ele era presidente do Coro dos 12, quando ele veio para o Brasil, ele se preocupou. Será que já fizeram isso para o Brasil? Porque já fizeram em quase todos os países. Ele mesmo procurou saber quais eram os países que faltavam. Ele dedicou, por exemplo, ao Peru, ao Paraguai, Uruguai e o Brasil. O Brasil foi o último, né, dessa sequência. E realmente a bênção é belíssima, é muito inspirada. Tem um vídeo aqui no canal, né, falando sobre essa oração. Mais de um, na verdade, eu acho que a gente comenta. Tem um que eu lembro que eu leio, inclusive, essa oração. É uma coisa inspirada realmente pelo Senhor. E o chamado dessa primeira autoridade geral. Né? Ele serviu em vários chamados na igreja antes. Ele é um homem preparado. Você falou que ele foi ministro de outra religião, né? Sabe quem também foi? Foi o presidente John Taylor, lá atrás. Sim.
Ele era, eu não me lembro agora da congregação do que ele fazia parte, mas ele tinha se desligado da igreja dele porque é o Fred Taylor, né? Porque estava um pouquinho em desacordo, estava esperando o Senhor enviar alguma coisa para ele, mandou os missionários. Aconteceu uma coisa meio parecida com a Zé Camargo e alguns irmãos que eram dessa congregação de que ele fazia parte estavam um pouco desencantados, digamos assim, com aquela religião, e justamente chegaram os missionários, dando eles as respostas e tudo o que eles realmente estavam buscando. Então eram pessoas preparadas, né, antes da fundação desse mundo, para guiar a igreja. E ele e outros, né, fizeram maravilhas no Brasil, realmente foram uma base, um alicerce para a liderança no Brasil por décadas aí. Excelente. E também sobre o Hélio da Rocha Camargo, tem uma conversa de domingo como essa, só sobre ele, gente. Há cerca de um ano foi o falecimento dele, e tem muito conteúdo sobre esse homem que é muito importante na história da igreja aqui no Brasil. E aí a gente avançando aqui na nossa linha do tempo, aí veio uma sequência de várias missões, olha. Missão Salvador Sul, na época, né, que hoje é a Missão Brasil Feira de Santana, que foi em 1990. Também a Missão Manaus Norte, em 90 também. Aí 1º de julho de 1990, 3 missões. A missão que hoje tem o nome de Brasil Feira de Santana, Brasil Manaus Norte e Brasil Salvador. Depois, em 1991, mais 3 missões, no mesmo dia. Missão Brasil Porto Alegre Norte, Brasil São Paulo Interlagos e a São Paulo Leste. Então, num prazo aí de 2 anos, né, se a gente contar, é um ano de um para o outro, né, 1 de julho até 1 de julho, 6 missões, e a gente avançando aqui, mais 6 missões, olha só, né, mais 2 missões agora em fevereiro de 93, né, mais 2 missões, Missão Ribeirão Preto e Missão Brasil Vitória, né, meu filho serviu lá em Vitória, e minha esposa também, quando ela servia na Missão Brasil Rio de Janeiro. E aí vem, em julho de 93, apenas 4 meses depois, 5 meses depois, mais 2 missões, Missão Brasil Florianópolis e Missão Brasil Maceió, e a minha estaca aqui é ligada à Missão Brasil Maceió. E nós temos aí a Missão Brasil Belém em 94 e a Missão Brasil Londrina em 95. Minha filha serviu no Brasil Londrina. Já eram 6, né? Agora já são 12. Né? Num período de julho de 1990 até julho de 95, em 5 anos, 12 missões. Né? 12 missões. É muita coisa aqui. E a gente avança mais missões. Né? Tinha mais 2 missões aqui, Missão Brasil Cuiabá, perdão, em 2006, e depois a Missão Brasil Teresina. Mas aí vieram mais 2 templos, templo de Curitiba e templo de Manaus. O que você pode falar, Renan, sobre esse momento aí, de tantas missões e começando a surgir mais templos? Uhum. Foi uma época muito interessante para o Brasil, né? Era a época das hiperinflações, das mudanças de moeda. Então veja que numa época tão difícil, a igreja cresceu tanto, né? Uma época onde as pessoas tinham muitas preocupações, onde a igreja talvez até enfrentasse dificuldades, mas a igreja tomou esse passo de fé, criando várias missões. Até chegar nesse ponto aí, em que começaram a vir os templos. A partir de agora vai ter uma mudança. A gente viu muitas missões sendo criadas, uma atrás da outra. Um templo aqui, depois de vários anos outro. Agora a gente vai ver o contrário, né? Vai continuar, claro, aparecendo mais missões, mas vão começar a vir mais templos aí. Tem É uma transição agora, a gente vai ver.
Tem uma sequência aqui, deixa eu ver. Não, aqui. Ainda de missões, na verdade, é anterior àquela, né? Foi várias missões criadas aí numa só data, em 2013, né? Várias missões, e aí tem missão Curitiba, missão Fortaleza Leste, Curitiba Sul, Fortaleza Leste, Juiz de Fora, Brasil, Natal, aí veio Piracicaba, Missão Santos, Missão São Paulo Oeste, muitas missões, né? E aí vem o que o Renan falou, começam vários templos a aparecerem, veja aqui. Mas eu queria chamar a atenção, além dos templos, nós temos aqui, olha, Missão Brasil Rio de Janeiro Sul, em 2018, 2019 veio um templo de Fortaleza, depois a Missão Recife Sul, em 2020, né? Recife Sul já existiu em uma outra época e foi descontinuada, depois retornou em 2020. São Paulo Leste e o Templo de Belo Horizonte, Brasil. Mas eu queria chamar a atenção para essa data aqui, em 31 de março de 2018, que foi no sábado da Conferência Geral, quando foi apoiado o Helder Luiz Soares, primeiro brasileiro a servir como membro do Coro dos Doze. E aqui vamos deixar bem claro, tá, pessoal? Não é uma questão de o Brasil ter um representante do Coro dos Doze. Não, é o Coro dos Doze, não é a ONU, né? Não é a ONU, nenhum país tem representante lá. Não funciona desse jeito. Eles não representam o país, eles representam o Senhor perante os países, perante o mundo inteiro. Mas o que estamos falando aqui é justamente aquilo que nós tratamos há alguns minutos, sobre a maturidade espiritual como povo, né? De termos, como povo, produzido um membro do Coro dos Doze. Significa que nós temos, no Brasil, homens com a maturidade espiritual de serem membros do Coro dos Doze, de serem 70 autoridades gerais, 70 autoridades diárias, porque quando o Senhor chama um membro dos 12, ele não se transforma no homem adequado para o chamado naquele momento. Ele já é um homem adequado para o chamado. Claro, ele vai aprender muito ali, mas ele já é um homem qualificado para aquilo, né? Renan, quer comentar sobre isso? Eu vou continuar pegando esse último trechinho que você falou, né? Da qualificação. Lembra daquela frase, né, que a gente repete: o Senhor qualifica aqueles que chama. Isso. Né? Algumas pessoas se equivocam achando que as pessoas chamadas pelo Senhor só vão ser qualificadas depois de receber o chamado. Mas, na verdade, o Senhor já nos escolheu, fomos pré-ordenados, né, para isso. Então, Ele, ao longo de nossa vida, vai nos preparando. Veja, nesse mesmo dia, 31 de março de 2018, foi quando apoiamos o presidente Nelson na Assembleia Solene, não é? O presidente Nelson, ele sempre fala que quando ele nasceu, a igreja não existia na América do Sul, não estava organizada na América do Sul. Talvez com esses membros assim isolados, perdidos, né? Mas não tinha a organização da igreja. E veja, de repente não. Coincidentemente, no dia que ele se torna o presidente da igreja, tem um sul-americano se tornando membro do Coro dos Doze, um chamado em que ele vai servir também até o fim de sua vida, e isso é muito significativo, né? Por isso que o presidente Nelson tem um olhar muito, com muito carinho pela América do Sul, porque ele cresceu junto com a igreja na América do Sul, né? E o Helder Luiz Soares foi preparado ao longo da sua vida. Ele serviu como missionário, serviu como presidente de missão, como presidente de estaca. Ele acompanhou todo esse crescimento da igreja no Brasil também, né? Ele também foi... ele conheceu a igreja quando criança, junto com seus pais, né? Foi criado na igreja, mas não nasceu no evangelho, teve o privilégio, porém, de participar desde criança. Mas ele também é um símbolo disso que você falou, da preparação e de a gente ter capacidade de ter pessoas que podem servir em qualquer chamado, e não vai fazer falta aqui, né? Sabe quando acontece na estaca que às vezes um presidente de estaca quer chamar alguém daquela ala, mas se tirar alguém vai fazer um desfalque? No Brasil podem chamar os brasileiros para qualquer chamada a nível geral, não vai desfalcar, porque aqui a gente tem
esse padrão, né, de autossuficiência e liderança. Muito bom, excelente. Estava falando sobre isso, uma conversa que tive com um bom amigo semana passada, e ele comentou sobre isso, né? Sobre que às vezes quando tira uma pessoa, estávamos falando sobre alas de jovens adultos solteiros, né? Que é muito comum nos Estados Unidos, e no Brasil o manual prevê que o presidente da estaca pode determinar uma ala só para todos os jovens adultos solteiros se reunirem lá. Não é uma ala de adultos solteiros, jovens adultos solteiros, é uma ala em que todos os jovens adultos solteiros podem fazer parte juntos. Ok, tem essa previsão. Aí ele brincou dizendo, só que se o presidente da estaca manda todos os jovens adultos solteiros para uma ala só, o bispo da ala que perdeu o jovem adulto solteiro vai dizer, peraí, mas ele é meu líder aqui. E ainda, né, às vezes tem isso. Mas, de fato, nós temos essa maturidade espiritual. Isso é muito bom, muito importante. E aqui, lembrando, gente, alguns templos, vou virar aqui a nossa linha do tempo. Alguns templos estão aqui colocados, mas alguns é com a data de dedicação, os que já são dedicados. O outro é com a data que foram anunciados. Né? E os que não têm foto aí é porque ainda não foi feita a abertura de terra, ainda não foi divulgado a imagem de como será o templo, né? E aí nós temos o Templo de Vitória, foi anunciado em 2021, o Templo de Maceió e o Templo de Santos, que foram anunciados em 2022, em abril de 22. Também temos aí o Templo do Rio de Janeiro, que foi dedicado em 22. O Templo de Londrina e o Templo de Ribeirão Preto foram anunciados em outubro de 22. Foi um período em que a cada conferência o presidente Nelson anunciava 2 templos para o Brasil, né? 2 templos no Brasil. E nós tivemos, então, essa sequência aqui. E depois, aquilo que o Renan falou, né? Tivemos uma sequência de muitas missões e agora uma sequência de muitos templos, né? De muitos templos. Temos aqui o Templo de Belém, que foi dedicado em 22, em novembro, e tem um vídeo aqui, tem toda uma série de vídeos, na verdade, sobre a dedicação do Templo de Belém, e aí o Templo de Natal, que foi anunciado em 23, o Templo de Teresina, também anunciado em 2023, foram anunciados juntos, o Templo de Brasília, que foi dedicado em 2023, em setembro, também tem uma série de vídeos aqui sobre essa dedicação. Templo de Goiânia foi anunciado ali em outubro, junto com o Templo de João Pessoa, em outubro de 2023, 1º de outubro de 2023. E aí a gente vem para a última sequência dessa linha do tempo, que é o anúncio do Templo de Florianópolis, em 7 de abril de 2024, e foi o último templo anunciado até aqui, né? E o templo, a missão Brasil-Manaus foi a última missão criada, né? A última que eu quero dizer, a mais recente, tá? Não é que vai ser a última, não. A mais recente. Queremos que, em vez de 37, tenhamos 370 missões no Brasil, para que todas aquelas 5.000 e tantas cidades que o Renan citou ali tenham missionários e tenham pessoas trabalhando, tenham membros da igreja. Um dia vai acontecer, né? Templos de Manaus, a missão Manaus, Sul, e a mais recente dedicação foi do Templo de Salvador, Brasil, em 20 de outubro de 2024, há quase um ano, né? O Templo de Salvador, Brasil. Também tem uma série de vídeos aqui sobre essa dedicação de templo, tá, gente? Renan, quer comentar sobre essa sequência imensa de templos aí? Sim, é a coroação do trabalho, né? Mostra que aquelas pessoas que foram batizadas com o crescimento das missões agora estão se tornando famílias seladas no templo. Isso também reforça a grandeza da igreja no Brasil. Eu estava só olhando aqui algumas anotações que eu tenho. Também tem o templo agora de Campo Grande, não é? Perdão, sim, ele não entrou aqui na lista, não. Tem razão. O templo de Campo Grande é o mais recente de todos. É o mais recente anunciado. Mas é porque você olhou, igual que no início, aqueles dados do início do ano, né? Isso. Então ele vai isso. entrar O Renan,
falou bem, a gente só usou aqui aquilo que já está publicado daqueles dados iniciais. Mas, ou seja, o negócio vai continuar, né? E eu achei muito interessante esse de Campo Grande. Eu imaginava que seria em Cuiabá, antes de Campo Grande, porque é a sede da missão. Sim, tem uma missão lá. Mas a distância que eles têm até o templo mais próximo, que hoje eu acho que é Brasília, né? Campo Grande é muito mais distante. Então essa questão da distância pesou mais aí, provavelmente, né? Mas nada impede que tenha também em Cuiabá, em todos os lugares, né? Em Ponta Porã, em tantos outros lugares por aí, pelo centro-oeste do Brasil. É verdade. Vamos ter mais tempos. Eu não tenho dúvidas disso. Claro, só quem sabe com certeza é o Senhor, e ele só revela ao profeta dele, mas é o sentimento, né? O sentimento muito movido pelo desejo de que nós tenhamos muito mais templos. Eu quero um templo aqui em Aracaju, na minha cidade, com certeza, né? E antes a gente pensava que só ia ter um templo quando tivesse uma missão. Era um padrão que estava estabelecido, uma norma não escrita, né? E essa norma não escrita quebrou-se com o anúncio do templo de Campo Grande. Essa norma, se é que ela já existiu algum dia, deixou de existir naquele dia, né? Então, a gente... Aí renovaram-se as esperanças de termos, porque nós não temos uma missão aqui ainda. Então, renovaram essa esperança daqui dos aracajuanos de termos um templo. Bom, continuamos orando e fazendo o nosso trabalho. E aí tem um mapa que a igreja publicou em 2023. Gente, esse mapa não está 100% atualizado, porque ele foi publicado em 2023, tá bom? É importante lembrar disso para a gente não achar, mas não é assim, não. Era assim, né, em 23. Mas esse é o mais recente que temos, tá? Então, veja só o que está dizendo ali, ó. São as estacas, onde estão as estacas do Brasil. E por cor, essa cor cinza são os estados que têm uma ou duas estacas, né? Essa sequência numérica aí não é o número de estacas não, tá, gente? Isso é o número do estado, porque acompanha o mapa uma legenda lá no texto, tá lá no Church News, a fonte aí é o Church News. Aí acompanha a legenda e fala estado número 7, tem tantas estacas, mas aqui a gente não trouxe essa lista. Basta a gente saber que estados na cor cinza que tem de uma a duas estacas. Por exemplo, meu estado, Sergipe, o número 22 ali, tem duas estacas. Ele é o único do Nordeste que está na cor cinza. É o único, na verdade, em toda essa região leste do país, né? Em toda a região leste do país. Fora ele, fora Sergipe, a gente só vai ter estado dessa cor cinza na região norte e na região centro-oeste, Cuiabá, né? Mato Grosso. Fora isso, ninguém mais. Todo mundo já está avançado. O verdinho, que tem 3 a 5 estacas. E são poucos, só 4 estados. O amarelinho aqui tem 5 a 9 estacas. Os estados na cor azul, que tem entre 10 e 19 estacas. E aí, se a gente olhar, só tem um no sul assim, que é Santa Catarina, e 2 no Nordeste, é Bahia e Pernambuco, né? E acima de 20 estacas, com 20 ou mais estacas, são os em cor rosa. Um no Nordeste, que é Fortaleza, que é o Ceará, os 2 do Sul, fora Santa Catarina, né? Paraná e Rio Grande do Sul, e no Centro-Oeste apenas São Paulo. Então, esse mapa é de 2023, mas salvo uma variação ou outra, certamente não deve ter mudado de modo muito drástico, não, de lá para cá. Eu queria só mostrar para vocês isso, para que vocês possam entender que há uma força muito grande, se a gente perceber, na região leste do país, né?
E na região norte, os dois maiores estados, o Amazonas e o Pará, é que são bem fortes. Os outros estão ainda naquele processo e é um passo a passo, vai chegar lá, tá? Tem que ter paciência e continuar perseverando. Renan, quer comentar sobre isso? Sim, eu gosto muito de analisar dados e estatísticas. Primeiro, você comentou uma coisa que é muito certa, né? A região leste é a região costeira do Brasil, é onde tem maior quantidade de estacas, porque é onde está a maior população do Brasil. Né? O Brasil foi colonizado assim, desenvolveu assim ao longo dos séculos, então, de certa forma, é até natural que isso aconteça. Sim. Agora, veja que interessante. Aí está falando da quantidade de estacas. Se divide em 5 faixas, né? Ou seja, todos os estados têm pelo menos uma estaca, isso já é um fato. Né? Temos estacas de Sião em todos os estados do Brasil. Vamos comparar isso com os templos. Aqueles estados que têm mais de 20 estacas têm já um templo funcionando, né? Alguns têm até mais de um templo, como São Paulo, o Paraná vai ter mais de um, possivelmente o Rio Grande do Sul também tem mais um. Os da faixa azul também tem, cada um seu templo. Por Pernambuco temos o do Recife, existe um templo em Salvador, no Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte, construção bastante avançada, um sendo construído em Florianópolis. Os da faixa laranja, né? Tem templos anunciados ou em construção. Menos o Maranhão, né? Não, o Maranhão tá na cor verde ainda. Perdão, laranja, você está falando laranja, desculpe. Laranja. Perfeito, perfeito. Temos 2 templos funcionando em Manaus e Belém. Em Goiás, eles têm um templo anunciado. Tem templos anunciados em Maceió, João Pessoa e Natal. Os da Isso. cor E o verde. federal? O Distrito Federal acho que tá. É verdade. Mas ele tá em azul ou. Eu disse, não, é só para. Mim, Ele está em azul, só para tá em lembrar que ele azul. faz parte daquela faixinha lá, né? Dessa faixa. Você mencionou antes. Então, os que estão em verde, temos Mato Grosso do Sul com o templo anunciado, Piauí com o templo anunciado em Teresina. O Maranhão parece ser o próximo, né? Dessa faixa aí. Os que estão em cinza, tem só uma ou duas estacas, a gente pode achar que talvez seja difícil ter um templo aí, mas não é impossível não, né? Nesse padrão, a quantidade de estacas necessária para se construir um templo está cada vez menor. Sim. Porque, independente de quantas estacas sejam, pelo que a minha impressão pessoal, tá? Isso é a opinião de Renan. Todos os membros da igreja merecem ter um templo. Então, todos os lugares onde tem membros da igreja devem ter um templo. Não é possível fazer tudo de uma vez, óbvio, mas aos pouquinhos vai se chegando lá. Então, eu imagino que daqui a pouco, quando essa faixa verde, todos os estados tiverem um templo anunciado, vamos começar a ver templos anunciados para os que estão na faixa cinza também. Ou talvez eles até saiam da faixa cinza daqui para lá, né? E se tornem verdinhos aí. E assim uma coisa vai encaminhando junto com a outra também. Sim. E vamos chegar lá com certeza, né? Curiosamente, todos que estão na faixa cinza, exceto Mato Grosso, nenhum deles tem missão também, né? Isso também ajuda, a presença de uma missão ajuda no desenvolvimento muito, com certeza. Muito bom, muito bom. É isso, meus amigos. Muito obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Renan, muito obrigado. A gente falou hoje aqui sobre a Igreja de Jesus Cristo no Brasil. E é uma história emocionante, né? Desde o início da chegada daquela primeira família até o que temos hoje, é uma história emocionante. Eu, de fato, esqueci de colocar ali o templo de Campo Grande, e eu peço perdão aí aos meus irmãos sul-mato-grossenses, porque quando eu estava fazendo, eu peguei um histórico, ainda assim eu poderia ter atentado para isso, mas calma, está ali em Campo Grande, mas não atentei realmente. Mas
Ainda bem que Renan lembrou e está bem colocado. E aos irmãos de Santa Catarina, né? Como eu comentei no início, a igreja começou lá, mas a igreja não tem a força numérica que tem nos vizinhos Paraná e Rio Grande do Sul. Porém, a força espiritual dos catarinenses é muito grande. Se nós olharmos bem, o nosso presidente da área saiu de lá, né? O presidente Có é um catarinense. A força espiritual dos catarinenses, tanto eu como o Renan estivemos lá há não muito tempo e nós podemos presenciar isso, como os irmãos são tão bons lá. Então, nós temos que ter muita gratidão pelos irmãos catarinenses por terem iniciado toda essa saga, toda essa jornada da igreja no Brasil. Renan, quer deixar suas últimas palavras, meu amigo, seus comentários? Sim. Como eu falei no início, a gente pode se impressionar por causa do número grande, de ter 1,5 milhão e tantos poucos mais de membros da igreja, achar que isso já é muito, mas isso ainda é dentro do percentual de habitantes do Brasil, é pouquinho. Não vamos achar que já está tudo feito, não. Vamos achar que falta muito ainda, temos muito trabalho pela frente, temos que arregaçar as mangas, fazer mais obra missionária, obra de administração, fazer mais a nossa história da família, para ajudar a nossa igreja a crescer no Brasil. Eu quero só comentar uma coisa que eu aprendi, muito significativa na missão. Eu tive um presidente de missão que... Tive 2, né? Eu peguei um período de troca. E quando o novo presidente chegou, ele foi presidir uma conferência de distrito. O distrito é supervisionado pela missão, né? E a primeira coisa que ele falou no discurso lá, na conferência para o distrito é: não me perguntem quando vocês vão virar uma estaca, porque eu não sei. Mas quando isso acontecer, vocês vão saber. E aí ele disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Não importa tanto se você é uma estaca, um ramo ou um ala no distrito. Isso importa, mas não tanto. O que mais importa é a sua vida no Evangelho. E ele mencionou um fato que às vezes a gente esquece. Os membros da igreja que vivem em lugares isolados do mundo, onde não pode ter o Evangelho, existem países em que acontece isso, né? Por exemplo, Oriente Médio, alguns países da África. Esses membros vão ter a mesma salvação, a mesma exaltação que os membros que moram na estaca mais antiga de Salt Lake City, como ele mencionou, né? Porque o que faz a força da igreja é a fidelidade de seus membros. A quantidade é uma coisa maravilhosa. Que bom seria se essa quantidade fosse até maior. Mas o Senhor, ele olha para o coração, né? E isso, hoje aquele distrito já virou uma estaca, tá? Porque eles se preocuparam com as coisas que realmente eram mais importantes, e aí vem os números. Os números sempre vêm depois, né? Não só a importância, mas também como consequência. Quando a gente faz o trabalho realmente por amor, por um testemunho, com dedicação, com amor ao próximo e ao Pai Celestial, né? E ao nosso Salvador. A gente vai ver a igreja crescer. E a igreja vai crescer muito ainda no Brasil. Como eu falei, tudo isso que a gente já viu até agora é muito pouco comparado com o que está para vir pela frente, né? O presidente Nelson disse: tomem suas vitaminas, se preparem, que daqui para frente vai ser muito melhor. E eu acredito nisso. Excelente. Obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Compartilhem essa live, esse vídeo com seus amigos, familiares. Não esqueçam de deixar o seu like se gostaram. Se não gostaram, deixe por pena mesmo, mas deixe, vai ser bom. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Até o próximo domingo com mais uma conversa de domingo. Tchau. Até mais, Renan. Obrigado. Até mais a todos. Tchau.